Tô aqui, boa tarde, né? Bom dia, boa noite, porque videozinho aí. Eu tô aqui em casa e eu resolvi gravar um videozinho sobre. Eu tenho visto tanto conceito sobre o pecado, mas o que é o pecado? Segundo a Bíblia, não segundo o que o achismo de pastor, de padre, e não quero ofender ninguém, né? De denominação nenhuma, ou de igreja nenhuma, como se chama, mas segundo a Bíblia, segundo aqui, ó. Segundo a Bíblia, né? Tem até aqui essa outra Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Que ela é uma versão da Igreja Católica, quando o Papa João Paulo II teve em 1980 aqui, isso era essa aí, né? Então, eu pesquisei algumas Bíblias e fui ver porque há muita... Primeiro que dizer assim que pecado é ir contra a lei. Outros dizem que pecado é errar o alvo, e o alvo seria a lei, então se você erra a lei, você erra o pecado, né? E você está condenado. Então você vê o pecado segundo a Igreja Católica, o pecado segundo as igrejas pentecostais, o pecado segundo as igrejas apostólicas. Cada denominação ali cria algo para se dizer pecado, né? Ou que condena como pecado. Até um padre que criou os pecados capitais, né? Que não são na Bíblia, mas ele criou. Mas em resumo, o que é o pecado segundo a Bíblia, né? Não segundo o que as denominações pregam, mas segundo a Bíblia. O que é o pecado segundo a Bíblia, né? Então, eu gostaria de convidar vocês hoje para nós fazer uma pequena leitura aqui introdutória da Bíblia, para nós ver como o pecado lá no passado e hoje, como mudou as coisas referente ao pecado, né? Então, a própria palavra, né? A própria palavra, o que é o pecado, que muitas pessoas perguntam e muitos não sabem responder, até mesmo membros de igrejas, né? Então, o pecado é um ato, né, pessoal da pessoa contra a vontade de Deus. Acho que aí todo mundo concorda, eu acho que aí está certo. Mas o que a Bíblia fala sobre o pecado? Qual é a definição bíblica de pecado? Então, o pecado, 1 João, capítulo 3, versículo 4, assim, o pecado é a iniquidade. O pecado é a iniquidade. E o que é a iniquidade? Vocês entendem? O que é a iniquidade? Porque a pessoa diz assim, pecado é isso, pecado é aquilo. Mas a Bíblia diz que o pecado é a iniquidade. Tá? 1 João, capítulo 3, versículo 4. O pecado é a iniquidade. Mas o que é a iniquidade? Porque se você abrir, eu vou até abrir o celular aqui, eles chegam a fazer uma lista de pecados, né? Aqui assim, o pecado é um termo usado no contexto religioso para se referir à violação da lei, né? A violação deliberada da lei moral, divina e religiosa. Tá aqui, ó. Não sei se mostrei ali, não, tá aqui. Ó, aí, ó. Que é o pecado, tá? E aí quando a gente vai se aprofundar mais ainda, né? Aí você vai encontrar várias definições do que é o pecado. Tem até uma lista de pecados aqui, né? Que é bem grande, né, pessoal? Mas então, o que eu quero dizer para vocês assim, que o pecado é iniquidade. Segundo a Bíblia, o pecado é iniquidade, tá? 1 João 3,4. A palavra vem do latim e significa desigualdade, desvantagem, injustiça. Essa é a etimologia da palavra pecado, né? Ou seja, o pecado tem tudo a ver com a tua saúde espiritual. Não é verdade? Então, a tua comunhão com Deus, ela pode ser boa, pode ser ruim, mas ela vai depender daquilo que tu faz, daquilo que tu crê, daquilo que tu acredita. É a tua saúde espiritual, né? Então, nós vamos ver aqui, então, a iniquidade é a raiz. É como se fosse a raiz de uma planta, o pecado, né? A iniquidade seria essa raiz, ela que fortalece, ela que alimenta o pecado, entende? O pecado e os seus frutos, porque a Bíblia diz o pecado é iniquidade e o indivíduo já está
acostumado a pecar, não liga mais para vergonha ou se importa com isto. Então, a pessoa está tão acostumada a mentir, a pessoa está tão acostumada a fazer coisa errada, a pessoa está tão acostumada com a injustiça, que ela se esquece que isso, diante dos olhos de Deus, é o pecado. Pecado, na verdade, significa injustiça. Isso segundo a etimologia da palavra, a origem da palavra latina, né? Significa injustiça. Então você olha para o mundo de hoje, você vê que o mundo de hoje, ele está em pecado. Há uma grande injustiça no mundo de hoje, no mundo político, no mundo religioso, no mundo acadêmico, no mundo... Gente, pecado domina, o mundo já é do maligno. O mundo hoje vive no pecado. Esta é a grande verdade. Então, e Jesus fala sobre, o que Jesus falou sobre a iniquidade, né? Sobre isso que está acontecendo lá em Mateus 24, no versículo 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, lembra que a iniquidade é o pecado. Segundo a Bíblia, o pecado é a iniquidade, né? E Jesus fala lá em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse verbo está no futuro. Esse verbo está no futuro, esse verbo é para hoje, né? O amor de muitos esfriará. Então, veja bem, Jesus, quando ele fala sobre a iniquidade, sobre o pecado, ele diz que, e por se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. E não é isso que nós estamos vendo hoje? As pessoas... Eu estava vendo uma cena lá em São Paulo, passou esse dia aqui na TV. O cara foi assaltado e as pessoas passavam no lado e não faziam nada. O cara sendo assaltado na frente. Eu vi ali no noticiário, né? Coisa triste. As pessoas não estão mais se importando com a injustiça. As pessoas não estão mais se importando com o sangue. Não é o sangue dele, mas é um sangue que corre nas veias que nem corre nas dele, né? As pessoas, o amor está se esfriando. Aí você diz assim, mas Jesus estava falando sobre aquela época. Gente, Jesus estava falando que o amor de muitos, lá em Mateus, que o amor de muitos, né, se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Agora eu quero fechar uma pergunta para vocês aqui bem assim, eu não quero ofender aqui Assembleia, Deus é Amor, Igreja Católica, Islâmico, eu não quero ofender ninguém, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente entender o que é pecado e como eu quero levar aqui para o lado da injustiça, tá? Eu quero dizer para vocês assim, as guerras que estão acontecendo no mundo hoje, Israel e o pessoal do Hamas, o pessoal, os outros lugares lá, né? Não vamos citar nome aqui, só para vocês dizerem, mas são guerras religiosas. Lembra que eu não quero brigar com ninguém, não quero comentar ninguém, só citei para vocês que a iniquidade está nos grupos religiosos também. Porque se Deus disse não matarás, por que estão matando? Se Deus disse não roubarás, por que estão roubando? Né? Se Deus disse não cobiçai as coisas dos outros, por que estão cobiçando? Vocês entendem? A iniquidade. A iniquidade que Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Israel e aquele povo de lá, eles estão em guerra. Agora, será que o amor está vencendo? Que espírito é esse que está dentro deles para eles fazerem guerra, para eles matarem uns aos outros, né? Reflita comigo se isso não é iniquidade. Então, eu quero aqui dizer para vocês assim, que Jesus já nos falava sobre isso, né? Mas aquele que perseverar até o fim, não é isso? Será salvo. E este evangelho foi pregado em todo o mundo por testemunho a toda a gente. O evangelho já foi pregado em todo o mundo. Ao contrário do que os pastores dizem, a Bíblia tem mais de 5 passagens dizendo que esse evangelho já foi pregado em todo o mundo. Então não espere para você, tem que pregar na Coreia. Não, esse evangelho já foi pregado na Coreia, já foi pregado na China, já foi pregado em todos os lugares. Eles não aceitaram, o problema deles. Agora, cada um com seus problemas, né? Mas o evangelho já foi pregado, sim. Então, quando nós... Qual é a finalidade do evangelho? Este evangelho, né? Este evangelho será pregado em todo mundo, né? A todo mundo por testemunho, até que vem fim. Aí eu pergunto para você se o evangelho já não foi pregado? Se o evangelho não está sendo pregado por testemunho? O evangelho é o testemunho da vida de Jesus.
né? Evangelho é boas novas. O que o Evangelho veio? Se é boas novas, por que o Evangelho veio depois da lei? Porque lá em João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade através de Cristo. Mas tem muita gente que não, Existe uma lei divina. Lá atrás, claro que existe, Deus é o dono de tudo, criou tudo, mas a lei que se refere à Bíblia é essa que veio por Moisés. Não é verdade? Então, esse evangelho sendo pregado por testemunho que é boas novas. Se é boas novas não pode ser coisa velha, né? Vamos refletir o que significa a palavra evangelho. Então, o pecado, na verdade, ele é a iniquidade, segundo a Bíblia. O que é a força do pecado? Vamos entrar agora num terreno aqui bem difícil, né? O que é a força do pecado? Segundo a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57, o aguilhão da morte é o pecado, é a iniquidade. E a força do pecado é a lei. Agora eu pergunto para vocês aí, de que lei Paulo está falando aqui? De que lei? Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia, eu vou chegar lá mais para mostrar para vocês, mas a graça que nos dá a vitória em Jesus Cristo, a lei era a força do pecado, segundo a Bíblia. Mas Cristo aniquilou o pecado e pôs fim à lei. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Jesus Cristo. O fim da lei é Jesus Cristo. Mas eu sei que muitos hoje defendem a lei, porque na lei hoje está o dízimo, está uma série de coisas que a Bíblia não ordena para o Novo Testamento, ela não ordena para o cristão, porque não é uma coisa cristã. Mas as pessoas precisam, né, se apalpar em alguma coisa. Pode desligar ali, meu filho. As pessoas precisam se apalpar em alguma coisa sólida para cobrar o que a Bíblia não manda cobrar. Não é verdade? Então diz assim, a força do pecado é a lei, mas a graça que nos dá a vitória em Jesus Cristo, né? Mas é a graça que nos dá a vitória em Jesus Cristo. Por isso que eu falei, João capítulo 1, versículo 7. A lei veio por Moisés, a graça e a vitória veio que a verdade era por Cristo, né? Mas Jesus aniquilou o pecado e pôs fim na sua lei. Por isso, Paulo escreve que todos os que vivem na prática da lei estão debaixo da maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 14. Por isso que eu disse que eu não queria aqui ofender denominação nenhuma. Eu estou apenas citando Bíblia, eu estou citando capítulo e versículo. A Bíblia diz no livro de Gálatas que quem vive debaixo da lei vive debaixo de maldição. Agora você imagina você participar de uma denominação que prega a lei. Imagina onde tu está. Então, se você quer seguir a Bíblia, vai lá. Se você quer seguir dos pastores, vai lá. Eu não estou criticando ninguém, tá? Eu só estou falando que está escrito na Bíblia. Você pode pesquisar, porque a Bíblia, se não tiver aí, pode vir na minha casa, pega a Bíblia. Eu até te dou um de presente com os outros, né? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 14, né? Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, por que as pessoas ainda querem pregar a lei? Por que as pessoas querem viver na iniquidade? Por que as pessoas ainda querem viver no pecado? Porque era a lei que lembrava o pecado. Não é verdade? Porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4, né? Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, diz assim: o sacrifício de Jesus Cristo aniquilou o pecado na cruz. Cristo se ofereceu na cruz para tirar o pecado de muitos dos que nele creem. Então, Cristo, quando morreu na cruz, ele tirou o pecado de todo aquele que nele crê. Porque todo aquele que nele crê, o pecado não tem poder. Porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Essa é a promessa que Jesus fez para nós, promessa de vida eterna. João capítulo 16, versículo 8 a 11. É o maior pecado que existe quem não crê nessa promessa, né, meus irmãos? É o maior pecado. Então, Cristo, ele aniquilou o pecado. Agora, o que é a palavra aniquilar?
Se Cristo na cruz aniquilou o pecado, conforme está escrito em Hebreus 9, 26, então vamos ver aqui. Eu até vou digitar aqui. O que é aniquilar? O que é aniquilar? Vou dizer aqui para vocês. Transitivo direto. Reduzir a nada, destruir completamente, exterminar, aniquilar uma divisão inimiga. Tornar sem efeito, anular a ordem jurídica. Então, eu vou dizer para vocês, Cristo anulou, está sem efeito, terminou na cruz do pecado, combateu. Mas então não tem mais pecado hoje, não é assim? Que eu tenho um amigo meu que diz, não é assim, então hoje não tem mais pecado. Tem sim. Mas será que o pecado era o mesmo de antes? Será que não mudou alguma coisinha aí na Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Né? Porque aqui não diz que ele aniquilou o pecado de todos, ele aniquilou o pecado de muitos, daqueles que creem, daqueles que querem viver com Cristo, porque o mundo jaz no maligno, mas aquele que crê, aquele que tem fé, até porque o próprio Cristo disse, quando eu voltar, vou encontrar fé no mundo, porque o mundo está perdendo a fé em Cristo. Hoje tudo é ciência, claro que nós precisamos da ciência para viver, né? Mas hoje tudo é ciência. Então eu quero dizer para vocês assim, se Cristo aniquilou o pecado na cruz, ele terminou, ele acabou, então nós temos um problema aqui muito sério. Crente não pode ter medo de pecar, porque a mente do crente deve ser a mente de Cristo, e quem anda com Cristo não peca. Quem anda com Cristo procura não fazer iniquidade, quem anda com Cristo procura fazer justiça, quem anda com Cristo ama o seu irmão, quem anda com Cristo não vai roubar, quem anda com Cristo não vai matar. Vamos deixar isso para os religiosos lá do Oriente, né? Oriente Médio. Quem anda com Cristo não vai fazer o que é errado. Ele vai padecer, ele vai pegar a cruz dele e vai levar, mas ele entendeu que o fim do pecado é Cristo, por isso que ele olha para a cruz de Cristo, onde foi aniquilado o pecado, ele diz, a minha mente tem que ser igual à mente de Cristo, o meu corpo tem que ser o templo do Espírito Santo, porque Deus habita dentro de mim, Cristo habita dentro de mim, porque Cristo é o Emanuel. Cristo não é Deus, eu não acredito que ele seja Deus. Eu acredito que ele é o Deus conosco, o Emanuel, que está lá no livro de Isaías. Ele foi enviado para nós, para representante. Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não precisava ter escrito isto. Então eu quero aqui mostrar para vocês um dos maiores pecados que está sendo cometido hoje. Lá em João, capítulo 16, versículo 8 a 11. Diz assim, eu até vou abrir a Bíblia aqui para ler, né, aqui para vocês. Aqui, João 16, deixa eu ver onde está aqui. Eu vi aqui, aqui. João 16, eu vou ler para vocês aqui. João 16, 8 a 11. Diz assim, João 16, 8 a 11. Onde é que está aqui? E quando vier, conservará o mundo de todo pecado e de toda injustiça e de todo juízo. Do pecado porque não crê em Jesus Cristo. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, assim, do pecado porque não crê em Jesus Cristo. Então, não crer em Jesus Cristo é o maior iníquo que tem, é o maior pecado que tem, porque você não crê naquele que pode te salvar, naquele que tirou o pecado do mundo, naquele, mas então ele tirou o pecado do mundo? Não tirou, ele tirou para aquele que crê, ele não veio para todos, ele veio para muitos, esses muitos são os crentes. E não estou falando aqui crente de placa, eu estou falando aquele crente que tem Deus no coração, que tem Jesus no coração, que guarda a palavra no coração, que guarda a semente que é semeada através de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, está lá no livro do Apocalipse. Jesus é a palavra de Deus, ele é a palavra viva que se encarnou, né, que nasceu de Maria, ele é a palavra de Deus, porque Jerusalém, Jerusalém, vós que mata os profetas. O que eram os profetas? Aqueles que levavam a palavra de Deus e eles destruíam os profetas para dizer a palavra de Deus. Então veio Jesus como sendo o verbo, a palavra.
E essa palavra se fez carne, habitou entre nós. E Ele é o Deus conosco, Ele é o Emmanuel. E hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que Ele subiu ao Pai, está no trono do Pai. E por isso que quando Ele subiu e deixou o Espírito Santo, como aqui nós lemos aqui em João 16, Ele disse que o Espírito Santo pode lembrar de três coisas. Três coisas que o Espírito Santo lembrará. Do pecado por não aceitarem Jesus como Salvador e como Filho de Deus. Por não crer em Jesus. Esse é o maior pecado que a Bíblia fala. Por quê? Porque Jesus, Ele fez a maior promessa que temos, que é a salvação. A vinda de Jesus é a promessa de salvação. Entende? Então, aqui o Espírito Santo lembra de três coisas, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Está aqui. Assim, ele diz assim, ó. E quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, por não acreditar em Jesus Cristo, do pecado porque não crê em Jesus Cristo, da justiça porque vou para o Pai. Ó, Ele vai para o Pai, Ele vai para Deus, então Ele não é Deus como muitos pregam por aí, né? E não me verem mais, e do juízo porque já é o príncipe deste mundo está julgado. Aí eu pergunto para vocês, quem era o príncipe desse mundo? Porque é o príncipe desse mundo que hoje faz as pessoas brigarem, que hoje faz as pessoas ser violentas, que hoje faz as pessoas ser adúlteras, que hoje coloca os frutos da carne, né, na pessoa para ela ser altamente destruída com todo tipo de pecado, né? Então, porque o pecado ele não existe quando a pessoa é crente, ela quer viver a palavra de Deus, agora ela não é, por isso que Jesus, falei aqui que Jesus veio para muitos, não para todos. Esse é o grande problema. Qual é o espírito que está no mundo enganando o mundo todo com guerra, com briga, com traições, com ódio, né? Criando várias denominações por aí que não tem amparo bíblico nenhum e chamando os outros de desigrejados? Que espírito é esse que está fazendo uma divisão entre o povo, que um é pentecostal, o outro é apostólico, o outro é espírita, o outro... Olha essa confusão, essa Babilônia aí. Que espírito é esse? Vocês acham que esse é o Espírito de Deus? Vocês acham que o Espírito Santo, que é Deus, vai querer essa divisão? Essas brigas, essas intrigas? Olha essas guerras no mundo, essa falta de amor. Tudo que está acontecendo, será que vocês não percebem que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades dos ares? E quem são esses principados, quem são essas potestades? Que a Bíblia fala, né? Quem é o príncipe do mundo, né? Então, o maior pecado do mundo é não acreditar em Jesus Cristo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não acreditaram no Filho de Deus, Jesus Cristo. Da justiça, porque eu vou para Deus e vocês não me verão mais. E hoje não tem muita gente dizendo que é Jesus Cristo, que veio em Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ninguém ia ver Ele mais, né? Até que Ele voltasse. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Agora eu pergunto para vocês, quem é o príncipe desse mundo? Vamos lá. João, capítulo 14, versículo 30. Eu vou ler, já que estou abrindo o livro aberto aqui em João, eu vou ler capítulo 14, versículo 30. Eu vou dizer para vocês quem é o príncipe deste mundo, tá? João 14, 30. Diz assim, ó. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem a ver de mim. Quem é o príncipe do mundo? Maligno, Satanás é o príncipe desse mundo. E vocês não vê hoje teólogos falando que Satanás não existe, que o diabo não existe, que serpente não existe, que é tudo mitologia, que não existe nada disso, que as pessoas, que hoje tudo é ciência, que hoje a ciência consegue explicar muitas coisas, não é isso? Vocês não vê falar em EQM, né? Vocês não vê falar em tantas coisas hoje, que eu não estou criticando também EQM, né? Experiência pós-morte, mas vocês não vê falar em tantas coisas que te leva a você sair da casinha assim, te leva a você refletir sobre que Deus existe, não existe mesmo. Então, isso porque o mundo jaz no maligno. E essa passagem que fala aqui, quem é o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo é Satanás.
é o príncipe que faz as pessoas brigar. Ele é maior que Deus? Não. Ele é alguém criado por Deus, que Deus tem todo o domínio sobre ele, e ele só faz aquilo que se Deus permitir. Olha a experiência de Jó, né? Jó não permitiu Deus não permitiu que eu tocasse em Jó. E se você é crente, Deus não vai permitir que ele toque em você também, porque ele já foi aniquilado. Mas as pessoas muitas vezes por fraqueza, né, levam para o outro lado isso aí, né? Ela diz que o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. E por isso ele faz guerra, ele faz as pessoas pecarem, faz as pessoas caírem no mundo de iniquidade, para que elas não percebam que também estão se perdendo. Então, a única promessa que Jesus fez para nós, está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. A iniquidade ou o pecado nos impede de receber esta promessa, pois é uma luta da carne contra o Espírito. Se ele prometeu a vida eterna a Jesus, o que te impede de você receber a vida eterna? A iniquidade, o pecado. É isso que te impede. Porque cada vez que você comete uma injustiça, cada vez que você tem um pensamento ruim aqui dentro, cada vez que você pensa alguma coisa que não está de acordo com os propósitos de Deus, você se afasta do Espírito de Deus. E você se afastando do Espírito de Deus, você se afasta da promessa de vida eterna. Porque a Bíblia diz em 1 João 2,25 que Jesus fez uma promessa de vida eterna. Foi por isso que ele aniquilou o pecado na cruz quando morreu. Foi por isso que ele aniquilou o diabo. Foi por isso que ele já venceu, o diabo está condenado. Foi por isso que ele diz assim, pega a tua cruz e ande. Né? Porque realmente é o pecado que está tirando as pessoas. Esse mundo está indo para um lugar muito perigoso e tenebroso para a condenação eterna. Por quê? Vocês acham que toda pessoa vai se salvar mesmo? Isso é uma ilusão que alguns pastores pregam, alguns padres pregam. A Bíblia, essa Bíblia que tem aqui, é do evangelista, mas aquela Bíblia ali é a gema, é a Bíblia Sagrada da Gama, né? Da Gama, de 1980, do João Paulo II Católica. E eu posso pegar outras Bíblias de estudo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, nem todos vão subir. Se a pessoa acha que está numa denominação e não vai subir, ela está enganada. É aqui que tem que estar Jesus, ó. É aqui. São tuas atitudes, são tuas ações. Você tem que se afastar das injustiças, que é a iniquidade, né? Nesse campo aqui. E a única promessa que Jesus nos fez é a vida eterna. E a pessoa, quando ela se aproxima da iniquidade, do pecado, ela se afasta da vida eterna. É isso que acontece. Então, e lá no Velho Testamento, existia uma coisa chamada bode expiatório. As pessoas confessavam o pecado para o sacerdote pegava aquele bode e o largava no deserto sobre o pecado, com o pecado das pessoas. Vocês sabiam disso? Vamos ler lá em Levítico, eu vou ler para vocês para não ficar, né, para vocês verem como mudou, já que eu falei o que é pecado hoje, o que era o pecado, que antigamente o pecado era a transgressão da lei, dos mandamentos, né, de tudo. Então, eu vou ler em Levítico, capítulo 16, e no versículo 21 em diante, diz assim, ó, no versículo 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará, confessará todas as iniquidades, pecados, né, dos filhos de Israel. Tu vê, eu bolei a iniquidade aqui porque eu comecei com o pecado e a iniquidade lá no Novo Testamento, estamos vindo para o velho aqui. Levítico 16, né? Iniquidade dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto, pela mão de um homem, designado para isso. Assim, aquele bode levará para si todos os pecados, a iniquidade deles, e a terra solitária, e enviará o bode ao deserto. E lá mais embaixo um pouco, né, a gente pode ler,
que assim, ó, que então que a iniquidade, na verdade, era o pecado. E como eles faziam no Velho Testamento? Tá aqui, pessoal, peguei da Bíblia para ninguém achar, tá? Da Bíblia Evangelista. E como eles faziam antes, na época do sacerdote? Eles pegavam 2 bodes. Um bode era sacrificado para aspergir no altar pelo sacerdote, pelo primeiro sacerdote, pelo pessoal lá, e outro, eles diziam os pecados das pessoas, botavam tudo naquele bode e levavam lá no deserto, que esse bode ia morrer próximo, o que ia acontecer com ele, né? Então, os pecados que as pessoas naquela época eram confessados num bode, era culpado naquele bode. Levítico, né, pessoal? Levítico 16, 21, 22 e 26, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Segundo a Bíblia, pecado é iniquidade. E iniquidade significa 3 coisas, né? Mas eu quero ficar aqui, segundo a etimologia da palavra, eu quero ficar com a injustiça, que leva a pessoa a ter muitos problemas na sua saúde espiritual. O pecado que hoje ronda o mundo está fazendo as pessoas a teres muitos problemas na área espiritual, porque nem tudo é ciência. Precisamos da ciência para viver, sim. Não vivemos sem a ciência. A ciência ela aparece nos medicamentos que nós tomamos, ela aparece no desenvolvimento industrial que nós temos. O celular hoje é uma bênção para quem sabe usar, o computador é uma bênção para quem sabe usar, um avião é uma bênção para quem sabe usar, um carro é uma bênção para quem sabe usar. Mas agora, quando se fala da iniquidade do pecado, a Bíblia diz que pecado é iniquidade. Quando se obtém as coisas com injustiça, se obtém através de pecado. Quando se comete uma injustiça, se comete um pecado. Porque, segundo a Bíblia, pecado é injustiça. Pecado é aquilo que desagrada aos olhos de Deus, que desagrada aos olhos do Criador. Aí a pessoa fala assim, mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Eu até estava falando com o irmão ali na borracharia, que eu mandei arrumar os pneus do meu carro, e eu estava dizendo para ele que Deus também estava no mal. Por que Deus estava no mal? Porque se Deus é onipresente, ele está presente também no mal. Ou a pessoa não acredita que ele é onipresente. Ou a pessoa acredita que ele não é onisciente, ele é onisciente porque ele sabe tudo, né? Então, quando você maltrata alguém, você faz injustiça para alguém, Deus está vendo, Deus está sabendo. Por quê? Porque a ideia das pessoas, que as pessoas têm de Deus, é que Deus, para muitas pessoas, conversando com muitas pessoas, quem é Deus? A gente pergunta para eles assim, Deus é o ser criador, mas Deus sabe mais que isso. Mas se ele é um ser criador, como eles afirmam, e eu também afirmo que ele é um ser criador, então eu vou pegar a seguinte experiência. Vamos pegar essa caneta aqui. Vamos supor assim que essa caneta aqui tudo é o universo. E Deus aqui criou esse universo. Então Deus está além da criação do universo. E Deus é maior que o universo. Por isso ele está em tudo e em todas as coisas. Tudo que você olhar para o céu é a criação dele. Se você olhar para a terra é a criação dele. Por isso que ele está em todos os lugares. Porque, vamos supor, o que é o tempo? O tempo começa em A e termina em B. O tempo é uma distância. Então toda essa distância foi criada por Deus. Por isso Deus pode estar em todas as partes, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Porque ele é um ser espiritual. Porque Deus se adora em espírito. Então logo, Deus está vendo todo o pecado que os seres humanos estão criando. E o maior pecado deles é dizer que uma pessoa não é salva porque não vai numa instituição religiosa. É uma mentira. O maior pecado deles é dizer que uma pessoa não vai ser salvo porque não dá o dízimo. É uma mentira. O maior pecado que pode ver é dizer que Deus não vai se importar com algumas coisas que as pessoas fazem. Se está pecando contra os olhos de Deus, a pessoa está mentindo ao afirmar uma coisa dessa. Então, a maior promessa que Deus nos fez, que Jesus nos fez, é de vida eterna. E o pecado nos tira dessa vida eterna. Vamos procurar viver em santificação nesse mundo de pecado. Vamos procurar olhar mais para o nosso irmão, para a nossa irmã, né? E procurar explicar a eles à luz da Bíblia, não à luz de uma denominação. Porque se você pegar a denominação católica, ela vai falar uma coisa sobre o pecado. Se você pegar a Assembleia, vai falar outra. Se você pegar o Espírito, vai falar outro. Nós vamos para a palavra.
Vamos para a palavra. Porque eu entendo que está surgindo um povo separado por Deus, que esse povo é os desigrejados. E não é por acaso, gente. É porque eles estudaram a palavra de Deus, viram coisas que o Espírito de Deus permitiu e eles saíram dessas denominações. Mas eu não condeno ninguém que está nelas. Eu prefiro que estejam lá do que a pessoa ter um vazio aqui dentro. Mas também condeno a pessoa que vai numa denominação e acha que está indo num CTG. Acha que está indo em alguma coisa assim. Vou dizer assim, é melhor a pessoa então nem ir. Porque no momento que você faz parte de uma denominação, você tem que seguir o padrão daquela denominação. No momento que você faz parte de Cristo, você tem que seguir o padrão de Cristo, do que está escrito aqui dentro. Porque se não está escrito aqui dentro, não tem valor nenhum. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos nós, né? E que nós podemos entender o significado de muitas coisas que está aqui dentro, sem nos contaminar com pensamentos de homens maldosos que muitas vezes vêm nos passando uma presença de santidade, mas na verdade tudo que querem é dinheiro, né? Tudo que quer é dizer assim, tu está desviado, tu está fora dos caminhos de Deus, tu está isso, aqui. É como se os profetas tiveram alguma igreja, né? É como se a igreja não quisesse ser tirados para fora, não colocar para dentro. Pense comigo, o maior pecado é não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para Ele nos dar a vida eterna. Porque perder a vida eterna é uma grande perda que não tem mais como recuperar. Que Deus nos abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para aqueles que não creem, que se sentiram ofendidos com a minha mensagem de ver, eu digo assim, desculpa, irmão, eu só falei o que está escrito na Bíblia. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus abençoe todos os irmãos, todos os pastores, todos os obreiros, todos aqueles que defendem a palavra de Deus, em qualquer denominação. Eu só citei aqui o que estava na Bíblia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, né, irmão? Que Deus abençoe a todos.